Existem modelos de família e diversidade de famílias. E por que é que eu estou falando isso? Porque o conselheiro tutelar, ele vai trabalhar basicamente isso, e ele não pode, na expectativa de crianças consideradas com famílias normais nem anormais. O conselheiro tutelar, ele vai diante de uma realidade. Por exemplo, eu gosto de comparar, às vezes, com a situação do médico. Uma pessoa chega e diz, doutor, eu tenho HIV. O médico não vai dizer, por que você tem HIV? Você não sabia que tinha que se proteger? Então, o conselheiro ele não pode ir com esse modelo ideal de família na cabeça, né? Porque é uma condição dada. Nós temos muitos modelos de família, isso no mundo, e também não é diferente no estado do Ceará, não é diferente no Brasil. A família, na contemporaneidade, quer dizer, na contemporaneidade, é nesse momento que nós estamos vivendo, né? A família tem muitos formatos que nós chamamos de configurações. Então, existe ainda aquelas famílias, embora seja minoria, uma família nuclear. O que é uma família nuclear? É aquela família que vem da sua originalidade, da consanguinidade. Ou seja, aquela família que é gerada através do pai, da mãe, que a gente chama família consanguínea. Mas existem famílias que são agrupadas, que são agrupamentos familiares, que não vêm através da consanguinidade, né? Então, a família nuclear vem através da consanguinidade, né? Que são as gerações que vêm através de filhos biológicos. Tem a família extensa, são consideradas famílias, incluindo várias gerações. Nós vemos, às vezes, que pode ser consanguínea ou não. Famílias que têm a constituição, que são filhos biológicos, mas que naquela família tem primos, moram na mesma casa, primos, tios, avós, que compõem várias gerações. Então, nós vamos chamar de famílias extensas. Essas famílias extensas, elas se dão muito no Nordeste. Por quê? Por causa da situação financeira, ou então a situação, por exemplo, até há pouco tempo, sei lá, da década de 50, existia muito processo migratório das pessoas virem de um campo, morar na cidade, e essa família que estava na cidade, ela hospedava essas pessoas todas, os primos que vinham estudar, então, várias gerações. Então, nós chamamos isso de famílias extensas. Nós vamos considerar família unipessoal, ou seja, uma pessoa que mora só. Então, é considerada uma família. Às vezes, morreram as pessoas, a família toda de Covid, ou que já pelas gerações já morreram. Então, aquela pessoa vive só. É um senhor que mora só, um idoso, ou uma mulher que mora só, então nós vamos chamar de família unipessoal. Nós vamos ter famílias adotivas. O que são famílias adotivas? Famílias que têm seus filhos, mas se colocam para adoção e adotam crianças que não são seus filhos biológicos. Nós temos casais sem filhos, casais que não querem ter filhos, mas que o casal é considerado uma família. Monoparentais são famílias que são chefiadas por pai ou pela mãe. Tem homens que moram sozinhos com seus filhos, nós vamos chamar famílias monoparentais. Tem mulheres que ficam com seus filhos, ou adotivos ou não, vamos chamar isso de famílias monoparentais. Famílias reconstruídas são famílias que um casal se separa, o homem se separa da mulher e a mulher se separa do marido, e esse marido e essa mulher, eles se juntam, cada qual trazem seus filhos,
e nós vamos chamar de famílias reconstruídas. E várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais, né? Mas com compromissos mútuos, nós vamos chamar de famílias que vivem juntas. Por exemplo, 2 homens que vivem juntos, 2 mulheres que vivem juntas, né? Então, são essas configurações que na palavra de Kell, né, na Rita Kell, são consignadas, são designadas de famílias tentacular. Então, são essas, o conselheiro tutelar, ele vai se deparar com essas diversas configurações de família. Então, ele não vai estar exigindo, cadê o seu pai, cadê a sua mãe, e condenando ou chamando de famílias desestruturadas. Não existe família desestruturada. Existem famílias, diversas configurações de família. Nas famílias existem conflitos. Toda família tem conflito social. Conflito de interesses, conflitos por propriedade, conflito por afetos, porque o pai às vezes gosta mais de um filho do que outro. Então, não existe família desestruturada. Existem famílias com conflitos. No meio dos conflitos existem os afetos, existem os gostos, existem as preferências. E essa relação é quem vai dar maturidade, o equilíbrio ou não, para que as crianças possam passar por essa etapa do seu desenvolvimento e enfrentar a fase adulta, que é a fase de maior desafio para elas. Isso se a gente tiver uma família que essas crianças só têm os seus desafios na fase adulta. O que é que a gente vê? Nas famílias pobres, de forma geral, que as crianças começam a ter seus desafios, mal abrem os olhos. A luta pela comida, a luta pelo afeto, a luta pelo carinho, a luta pela proteção, vamos dizer. Uma família que está em situação de rua, ela está sem proteção, sem abrigo para viver. Então, nós estamos vivendo, por exemplo, nos momentos de chuva. Se você andar pelas ruas das maiores cidades, nós vemos crianças e famílias totalmente desabrigadas. Então, está sendo infringido o direito dela de ter um abrigo, de não se molhar, de ter uma proteção, de ter um lugar abrigado para não passar frio, para não morrer muitas vezes. Por exemplo, a gente vê na região sul, nós vemos crianças que muitas vezes morrem de frio, morrem de fome, morrem nos países onde tem uma situação de gelo, de frio muito grande, morre de hipotermia, né? Então, esses são os modelos de família. Esses modelos, essas configurações, são os desafios para os conselheiros tutelares de direito, né? Então, hoje a gente pensa, as políticas públicas, elas vão pensar que os conselheiros, eles vão ser o quê? Eles vão ser aquelas pessoas, aquele profissional que fez concurso, que vai lutar pelo direito dessas crianças. Vocês vão ser advogados dessas crianças. Vocês, fora a família, vocês vão estar lutando pelo direito dessas crianças. Por quê? Vocês têm como caderno, vocês têm como orientação o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai ser a cartilha, vai ser a constituição de vocês. Muitas vezes, uma família está vulnerabilizada, então vocês vão olhar o que é que eu posso fazer pelas crianças. O que é que eu vou lutar por elas? O que é que diz o Estatuto? Então, eu vou procurar um acolhimento,
Então, a nova legislação, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai trazer, ela vai insistir em política de acolhimento familiar, né? O acolhimento familiar é um programa onde as crianças permanecem em família. E nós vamos fazer tudo para que essas crianças elas não saiam do ambiente da sua família. Primeiro, porque é um núcleo menor. Uma criança que ela é jogada numa instituição, ela ali ela não tem uma família. No núcleo menor, ela tem possibilidade de ter visibilidade, ela tem possibilidade de ser acolhida, ela tem possibilidade de ser olhada, né? Então, o acolhimento no ambiente familiar, no ambiente menor, as crianças têm mais possibilidade de ter proteção, né? E aquela família que diz que vai acolher, aquelas crianças ficam sob a sua responsabilidade, né? Então, por quê? Porque a institucionalização, gente, os institutos e esses grandes abrigos, eles surgiram na guerra, porque sempre aconteceu guerra e sempre nas guerras morreram os pais das crianças. Então, as instituições, os países que guerrearam, criaram instituições para abrigar essas crianças. Então, os abrigos são instituições. Crianças não nasceram para ser institucionalizadas. Crianças nasceram para ser acolhidas em pequenos núcleos, né? Então, se o núcleo dela está em crise, em grandes crises, que ela não possa ficar, ela tem que ficar do ponto de vista ideal, né? Num núcleo menor, né? Então, por isso é que as políticas, elas vão tentar, tanto os operadores do direito, que, no caso, os operadores são os assistentes sociais, são o Poder Judiciário, são os advogados, todo mundo que faz a política, toda a rede, eles vão lutar para que as crianças permaneçam em famílias, quer seja nas suas famílias de origem ou nas famílias que se propõem a adotá-las, né? Então, é um grande desafio para o Estado, né? Manter essas crianças é o nosso grande desafio, que aí o conselheiro tutelar está incluído, né? Nesse sistema capitalista de produção ou diante de situações de guerra, como nós estamos vendo atualmente na Palestina, milhares de crianças sem ou mortos, ou os seus pais sem ter ninguém, as famílias totalmente destruídas. Então, é necessário que o mundo pense como é que se vai resolver aquilo. Nos países onde a pobreza permanece, é um grande desafio, como é que nós vamos trabalhar essas crianças, né? Que são situações que nós não devemos achar que são situações, assim, entre aspas, normais. Então, nós vamos sempre pensar em crianças numa infância protegida, numa infância que tenha condições de ter o seu desenvolvimento, de ter os seus direitos, de ter casa, de ter comida, de ter escola, de ter abrigo, de ter afeto. Afeto é um direito, né? Por isso é que muitas vezes a criança abrigada, ela tem comida, ela tem abrigo, ela tem a sua caminha, ela tem às vezes até o seu quarto, vamos supor, rosa ou azul, mas ela não tem a coisa principal que é o afeto, porque os técnicos, eles dão, eles olham, eles observam, eles têm os seus instrumentos, mas o afeto não faz parte dessa instrumentalidade. O afeto é algo que você dá pelo desejo, pela identidade, pela identificação emocional, né?
E isso não é profissional, não tem um profissional de afeto, né? Então, nessa situação, nós vamos ver as grandes relações sociais, quais são os desafios do Estado brasileiro, quais são os desafios do Estado cearense, quais são os desafios da Prefeitura Municipal frente às suas crianças, frente à sua juventude, frente aos seus adultos, frente às suas gerações, né? Então, esse é o grande desafio. E esse desafio é o desafio para o conselheiro tutelar. Por isso é que vocês fizeram o concurso e por isso é que vocês estão aqui, nesse momento, nessa formação. Vocês estão aqui para proteger as crianças. Vocês, fora dos pais, vocês são as primeiras pessoas a chegar onde tem essas crianças em situação de vulnerabilidade social.